Olha, nós estivemos juntas também no Palácio da Alvorada, né? Numa reunião de mulheres que estiveram ali com o propósito de louvar pela nação, de orar pela nação. E foi um momento histórico, um momento único, né, naquele local, que eu espero que continue, que se multiplique cada vez mais, mas já foi um grande exemplo para toda uma humanidade, para todas nós, para as outras nações, para outras primeiras damas. Então, mas mesmo assim, existe uma parcela, né, de pessoas que falam, poxa, mas o cristão não deve se misturar com a política, o cristão não deve se misturar com o governo, com isso, com aquilo, mas esquecem do nosso papel como cidadão. Né? Nós estamos nesse mundo também para participar de tudo o que existe nele. Isso. E então falar, mas a Bíblia não se mistura, mas quantos exemplos? A Bíblia é sobre tudo, gente. A Bíblia não é só sobre orar, é como nós devemos professar a nossa fé nos nossos atos cívicos, na nossa moralidade. É na escola que a gente vai, é no governo que a gente vai votar, é em tudo. Isso aqui é um manual para a vida em todos os sentidos. Então, não tem como a gente se denominar cristão e não participar das causas do mundo. E, em todas elas. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Certamente, eu concordo com você. Você vê em toda a história, inclusive bíblica, o papel da igreja na história política, gente, porque a política faz parte da nossa vida. Eu acho que o que nós temos enfrentado no Brasil é toda essa crítica, né, e essa avalanche de críticas mesmo. Que sobre... não pode misturar uma coisa com outra. Eu acho que as pessoas, elas não entendem o espírito profético da coisa, porque o profeta, ele não senta na mesa para comer o banquete do rei. Ele entra para denunciar o rei. Uhum. Ele entra para confrontar. Pode ser que haja uma linha de evangélicos no Brasil que esteja sentando na mesa com o rei para bajular, para dizer que ele está certo em tudo, para dizer que ele é perfeito, para dizer que, sabe, que... Enfim, acho que bajulação é a palavra. Mas nós temos sido, eu vejo isso, temos sido mulheres, estávamos ali naquele momento como mulheres para realmente chamar a responsabilidade. Eu amei como vocês finalizaram um podcast recentemente, né, enquanto vocês entrevistavam o nosso atual presidente, e eu amei quando o Theo Hayashi finalizou: presidente, nós te honramos, nós te respeitamos, nós oramos por você, né? Mas a nossa esperança está em Jesus. Né? E é isso. Nós precisamos, de fato, como igreja brasileira, né, em todas as denominações, fazer isso. Honrar os nossos governantes, mas adorar a Cristo. Né? Então eu vejo que é uma crítica que vem muito contra nós, porque as pessoas têm medo de que a gente feche os olhos para aquilo que ainda precisa politicamente ser ajustado. Mas não. Precisamos buscar respostas, cobrar posicionamento, cobrar pautas de campanha, promessas de campanha. E nós estamos aqui para isso. Não é só para adorar e idolatrar. Ou para estar na casa. Não, nós estamos... E para defender ferrenhamente o nosso voto, né? Porque nós acreditamos em que alguns candidatos, deputados federais, estaduais, senadores, que eles, o pensamento deles mais se alinha com aquilo que nós acreditamos. E é lógico que nós vamos defender isso. Imagina se nós vamos abrir mão disso, né? Mas eu queria que as pessoas que nos ouvem, que nos assistem agora, estivessem seguras de que nós não estamos de olhos fechados. De que nós não estamos para nos deliciar, sabe, com os banquetes e fechar os olhos para aquilo que nós precisamos, na verdade, abrir, né? Defender o pobre, buscar realmente igualdade, ainda que pareça uma utopia. Nós precisamos proporcionar isso, nós precisamos lutar pela causa, a verdadeira religião, que nem um momento fala de estar na igreja falando em línguas e cantando canções por 4, 5 dias, mas defendendo a causa do órfão, do pobre, da viúva. E nós estamos tendo acesso à presidência, tendo acesso a essas figuras de autoridade para cobrá-los isso. É por isso que nós estamos defendendo esse lugar e
vivendo momentos como esse que a gente já viveu. Sim, e a gente estava comentando da importância da união da igreja também. Isso. Né, nesse momento. Isso. Em que, independente de placa, independente de denominação, estão juntas. Né? Católicos, inclusive. Exato. Não é? Meu Deus do céu. Houve um tempo em que nós estivemos assim, nos degladiando, mas hoje, graças a Deus, nós podemos dar as mãos. Sim. Porque realmente temos vivido um tempo, ainda que a gente fale de esperança, mas a gente precisa entender também que são tempos de pressões. Sim. Grandes pressões que estão sobre nós, né? E que existe uma pauta global que quer se estabelecer, que é tão do espírito do anticristo, e ela está aí, ela está nas escolas, ela está na cultura, ela está em todos os montes da sociedade, em todas as esferas. E eu fico muito feliz que, ainda que nós não estejamos tão em unidade, porque dentro da igreja existe outra linha, outro pensamento, e tá tudo bem, deixa pensar em é o espírito da democracia, inclusive dentro da igreja. Você quer votar em outra pessoa, pensar de outra forma, é o teu direito. Sim. Sabe? Nós também estamos aqui para defender o nosso direito, Sim. e o nosso princípio, e o nosso valor. E como eu te falei ali, antes da gente vir aqui para a gravação, eu fico feliz que a gente esteja dando as mãos, em grande maioria, politicamente, mas que isso se dê em muitos outros momentos da história, né? Que Cristo possa nos unir, porque, inclusive, a gente não tem acesso a muitas orações que Jesus fez, mas em João 17 a gente sabe que ele pediu para que nós fôssemos um. Sim. Então, se a política está nos unindo, que Cristo nos una muito mais. Amém. Imagina se no Brasil nós tivermos uma igreja que esteja de coração unido por causa de Cristo. O que a gente não vai viver? Amém. Meu Deus, Babel traz ali em Gênesis 11 um princípio muito poderoso, né? De que se vocês tiverem unidade, ali foi uma unidade para o mal, mas eles conseguiram. Né? Eu me lembro em Fortaleza, né? Ainda morava em Fortaleza, um dos maiores assaltos da história do Brasil, o assalto ao Banco Central de Fortaleza. A unidade daquele bando. Sim, sim. Meu Deus, Karina. Pois é. Imagina se a gente entende o poder da unidade. Por isso que Jesus fala, o mundo vai conhecer vocês. E o mundo vai conhecer a mim e ao Pai, quando vocês forem um. Sim. É que, assim como tem, né, o poder da unidade em Cristo, tem o poder da unidade para o mal, como você falou. E através de tantas pautas, é isso que a gente tem visto. E por isso que nós, como cristãos, devemos nos unir ainda mais, nos fortalecer ainda mais. Porque o mal está também, né, numa guerra espiritual muito forte. E numa progressão. Né? A gente vê a questão da infância, trabalhando em todas as esferas, né? Querendo, né, deturpar a mentalidade e sexualizar nossas crianças tão cedo, né? Querendo deturpar os reais valores também da família, os valores morais. Então, é muito importante nos dias de hoje. Nós estamos vendo tantas notícias absurdas. Ainda mais você que foi vítima de abuso, a gente tem visto tantos casos se multiplicando, e muitas vezes a sociedade achando aquilo, nossa, que absurdo, mas não tomando nenhuma providência através dos próprios atos, através do que eles estão achando que é normal, e não sabe que uma coisa leva a outra, que essa liberdade também causa grandes estragos. Totalmente. Um padre, eu tive acesso a um vídeo de um padre, eu compartilhei também, assim que eu vi esse vídeo, e ele fala, não adianta você orar como um cristão e votar como um ateu. Não adianta. Exato. É uma grande contradição. Né? Eu peço a Deus, porque toda essa agenda que vem mesmo do espírito do anticristo, eu peço a Deus para que o Espírito Santo abra os olhos dessas pessoas. Gente, porque viver com Deus é tão maravilhoso.
sabe, você ter a Bíblia, a palavra de Deus como regra de fé e prática. É tão incrível, isso muda a nossa vida, isso muda a sociedade, isso transforma famílias. E seria tão bom se as pessoas pudessem parar um pouco, sabe? E perceber o que elas estão desejando, né? E perceber o que elas estão lutando para ter. E pudessem cair em si. Quantas vezes a Bíblia fala de pessoas que caíram em si? Eu tenho orado para que o Espírito Santo faça muitas pessoas que têm lutado, sabe, com essa agenda. Enfim, a gente não quer assim entrar, sabe, em maiores detalhes, mas essas pessoas possam cair em si e perceber como viver com Cristo é o melhor, como Ele é o caminho, como Ele é a verdade, como Ele é a vida. Isso não é relativizado, isso é absoluto, sabe? E como isso nos protege, como mulheres não feministas, mas cristãs, como isso nos protege, como a família tradicional, a família como Deus sonhou, como isso nos protege de doenças no corpo, na alma, sabe? Tudo que Deus fez, cada não de Deus para nós, sabe? As pessoas leem às vezes o livro de Levítico no Antigo Testamento e vê, não pode, não pode, não pode, não pode, o povo não pode fazer, abstenha-se disso, abstenha-se daquilo. Tudo isso não é porque Deus é mau, mas é porque nos protege. Sim, porque nos aquilo vai levar por um caminho que não é o que vai dar alegria, que vai dar contentamento. Totalmente. É um caminho de engano, de superficialidade. Totalmente, não é? Até a alimentação. Você vê hoje quantos princípios do coach, quantos princípios da nutrição, quantos princípios do direito, tudo tem base aqui, na palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. Então, essa tem sido a minha oração. Deus, essas pessoas não estão em si. Eu vejo como que uma sociedade zumbi. Sim. Não é possível que essas pessoas estejam lutando por isso. Não é possível que é isso que elas queiram. Elas não estão em si. Não. Mas que o juízo venha, né? A sã consciência venha. E elas possam perceber que nós não estamos aqui querendo o mal. Pelo contrário, a gente está se impondo, a gente está lutando para que elas entendam que a vontade de Deus, em todos os aspectos, é boa, perfeita e agradável. Gostou desse trechinho? Então se inscreva aqui no canal e fique por dentro de tudo. E para se aprofundar ainda mais, clica aqui em Seja Membro e tenha acesso a conteúdos exclusivos para você.